Tá, mas você quer que eu use o óculos? Por quê? Porque sim, porque dá um cheiro. Você disse que eu podia interferir, então pronto, eu tô interferindo. Por que eu tô parecendo fazendo isso? Tá, vamos gravar então. Assim mesmo? Porque é pra fazer um estilo, até por causa da época aí, dessa fase. Tá bom. Minhas bonecas e meus bonecos queridos, todos vocês são mais uma vez muito bem-vindos aqui ao canal Bonecópolis nessa sexta-feira de review, que eu vou falar pra vocês. Ia ser sobre um boneco que eu consegui. Só que eu fui presenteado nesse fim de semana com um encadernado que eu queria muito e ele acabou elegido pra ser o tema, né? E vou falar de Marvel mais uma vez. Ganhei este encadernado aqui, presente da minha querida Ellen. Amorzinho, muito obrigado. De nada. Tem uma baita história. Aliás, vou contar agora. É preciso que vocês entendam o contexto dessa história, que começou lá em 2005, 2006. Até então, os Vingadores não eram a parte mais popular da Marvel naquele período. X-Men e Homem-Aranha, até pelos filmes que estavam no cinema, tinham toda a atenção do público. Os Vingadores, que eram a parte mais tradicional da Marvel, foram deixados de lado. Só quem era fã de quadrinhos gostava. Tudo mudou quando o Brian Michael Bendis entrou na equipe criativa e resolveu dar uma sacudida. Eu sei que muita gente fala, não, eu vou sacudir a história, e às vezes nem sacode, nem um tremelique, mas ele conseguiu. Ele começou primeiramente com uma saga onde ele destruiu tudo, que foi Vingadores à Queda, mostrando a Feiticeira Escarlate se vingando da equipe e desestabilizando. Existe uma crise e aí surge uma nova equipe que tem Capitão América, Homem-Aranha, Wolverine, Luke Cage. Já começa por aí. O Bendis inclui uma equipe formada por personagens bem populares, como o Aranha e o Logan. Só que aí mais à frente temos a Guerra Civil, que divide a comunidade super-heróica em duas, né? Só para fazer um recap rápido, né? A lei de registro. Aí de um lado o Homem de Ferro que lidera a regulamentação, o Capitão América que acha arbitrário, tem um embate, o Capitão América se rende, o Homem de Ferro é alçado ao posto de diretor da SHIELD e comando dos Vingadores, que ele por sua vez passa o comando para Carol Danvers e faz apenas uma supervisão bem básica. E aí isso ficam duas equipes de Vingadores, uma clandestina e outra pelo governo, que são justamente os poderosos Vingadores, liderados pela Carol Danvers, que tem uma equipe, membros tradicionais como Viúva Negra, Vespa, o próprio Homem de Ferro, o retorno do Magnum, e aí temos a entrada do Sentinela, uma figura extremamente problemática porque é muito poderoso, mas sofre de dissociação de personalidade. Ele cria um alter ego chamado Vácuo, que é o seu arqui-inimigo e que vai causar muitos problemas mais à frente, e um deus, que é o Ares, o deus da guerra, que está vivendo anonimamente entre humanos até que o Homem de Ferro e a Carol Danvers o recrutam. E a primeira missão deles, logo de cara, resulta na possessão do Tony Stark, que atualmente, naquele período totalmente imerso na tecnologia Extremis, era um computador vivo, era muito mais uma forma de vida tecnológica do que um humano, e virou um prato cheio para o Ultron. Cabe à equipe tentar salvá-lo. E eu tenho que destacar também a arte do Frank Cho nesse arco. Esse coreano radicado nos Estados Unidos que faz um trabalho muito bacana. Inclusive eu sigo ele no Instagram, de vez em quando eu assisto uns vídeos dele fazendo artes específicas e dando detalhes de como e por que ele faz de tal jeito. E aqui ele tem um trabalho muito bacana, principalmente com as personagens femininas. Ele tem um trabalho todo especial com elas. Dessa leva de artistas dos anos 2000, sou muito fã do trabalho dele. Mais um motivo pelo qual eu fiquei muito feliz com essa aquisição. E vou mostrar mais ou menos alguns detalhes dessa história, desse primeiro arco, a partir de agora. Vingadores, os anos 2000, o renascimento da Marvel. Aqui são os poderosos Vingadores. Esse encadernado aqui foi publicado em 2022 pela Panini. Aqui nós temos uma pequena introdução contando o histórico da Marvel dos anos 90 e como, entre as coisas, como o Joe Quesada virou o editor-chefe da Marvel. Aqui nós temos um breve histórico do que aconteceu a partir da entrada do Bendis, incluindo a queda dos Vingadores, né, e a própria Guerra Civil, e como o grupo se formou. Aquela explicaçãozinha que eu já dei pra vocês, né? Além, é claro, de um pequeno panorama geral entre o início dos Vingadores, das primeiras formações, até os dias atuais. E aí você tem esse primeiro deslumbre nessa arte aqui que é assinada pelo Frank Cho. Eu achei muito legal que o Tony Stark é meio de ostentação, né? A primeira coisa que ele faz, vou fazer um porta-aviões com as cores da armadura do Homem de Ferro. Nessa sequência, nessa página dupla, eles estão, na verdade, reunidos para montar a equipe. Qual é a ideia? A Carol Danvers lidera a equipe, mas é o Tony Stark quem vai dar uma assessoria para ela. E isso gera alguns conflitos entre eles. Ao longo das páginas, vai ter uma sequência, um formato, na verdade, que vai se repetir algumas vezes, que é mostrar no painel
quem é o Vingador que foi escolhido e ele em ação. Aqui no caso temos a Vespa, mais à frente o Magnum, o Sentinela, que inclusive gera um debate. E falar em geração de debate, existem muitos conflitos assim nas entrelinhas, e o Brian Michael Bendis no roteiro, ele coloca muito isso. Se vocês perceberem aqui nessa sequência de diálogos, existem pensamentos misturados com coisas que são ditas na hora, né? Eu voltei mais um pouco pra vocês verem o que eu falei pra vocês. Tem muita coisa que é dita assim, em paralelo. Enquanto ela tá falando com ele tá fazendo cálculos enquanto lida com ela. E ela também vai pensando coisas e sendo reativa com as atitudes do Tony. A entrada do Sentinela, como eu falei, gera muito debate, porque ele é instável, é uma pessoa que sofre de dupla personalidade, afora de ser extremamente agressivo. A história termina com a gente descobrindo, na verdade, que as criaturas foram enviadas por um vilão do Quarteto Fantástico, o Toupeira, que está furioso. Mas antes que eles possam lidar com ele, alguma coisa é ativada na armadura do Homem de Ferro e ele vai se transformando, como um vírus que tomou o controle dele, e o Toupeira não tem nada a ver com isso. E a gente vai descobrir que, na verdade, é a mais nova versão do Ultron que tomou o corpo do Tony Stark e virou uma mulher. Notem que ao longo da história desse arco, eu vou tomar o cuidado de deixar nessa posição, porque embora tenha algumas partes que sejam censuradas, tudo é devidamente tampado para evitar maiores exposições. O Ultron ressurge, na verdade, emulando o rosto da Vespa, o que deixa ela bem chocada. Na verdade, eu gosto porque nós vemos as reações de cada um deles ao perceber o que aconteceu com o Tony. Tem muita coisa sendo pensada ao mesmo tempo. E ao longo dessa segunda parte, você ainda vê como foi o recrutamento de outros personagens, como por exemplo o Sentinela, que, como eu falei pra vocês, é uma pessoa extremamente instável, e a própria Viúva Negra, né, aqui treinando com outros soldados da SHIELD. É preciso que eu destaque aqui as sequências de ação que são elaboradas pelo Frank Cho. Essa sequência aqui que mostra o impacto do Sentinela dando um soco na Ultron, a onda de choque, fantástico. Eu, quando eu vou desenhar, eu tenho muita pouca paciência pra fazer estilhaço, e ele aqui mandou muito bem. Pra variar, já que o problema é o Ultron, quem é obrigado a ser chamado? Hank Pym. Essa culpa ele sempre vai carregar. Sendo ele o criador do Ultron, essa sequência eu achei bem perturbadora, porque aparentemente a Ultron matou a Lindy, a esposa do Sentinela. Só que isso não fica bem claro, eu pelo menos não me lembro. Diga-se de passagem, se o Ultron pegou o controle do Homem de Ferro, ele também pode controlar todas as armaduras dele, o que é uma coisa bem bonita e assustadora de se ver. Assim, falando como desenhista, eu acho muito cansativo ter que desenhar armadura por armadura. Mas é um baita trabalho de pesquisa, porque ele pega meu Vizok, por exemplo, que é favorito, a Silver Centurion, acho que eu vi a Task Force por aqui em algum lugar, o War Machine também, que querendo ou não tem a assinatura dele, coloca todos eles contra os Vingadores. É bem pesado. E o Ultron parece que ele tem uma leitura de todo mundo, né? Sabe como são suas fraquezas, inclusive a do Sentinela. Ele provoca o Sentinela em relação à esposa e ele vai pro apartamento e descobre o que aconteceu. Só que aí tem um outro desdobramento aqui. Eu quero que vocês guardem essa informação. O Ares, o Deus da Guerra, como a Carol Danvers chama, uma espécie de mistura de Wolverine com Thor, ele é muito assim brabo, né? Que em algum momento, olha o que ele faz. Quebra um homem de ferro, uma armadura no meio e usa como arma. Eu achei isso muito doido. Mais uma vez, ponto para o Frank Cho, enchendo a tela aqui com várias armaduras. E aliás, uma curiosidade, porque assim, todas as armaduras foram dominadas pelo Ultron, certo? O que você mais vai ver nos quadrinhos da Marvel, quando tem a história do Ultron, é tipo os Vingadores lutando numa splash page contra várias armaduras do Ultron. Aqui você tem o substitutivo das armaduras do Homem de Ferro, né? É curioso isso, fica meio confuso, porque você tem os nomes deles misturados com onomatopeias. Coisa menos confusa aqui é o Ares olhando para essa confusão, e talvez essa seja a ideia, né? Dele observando essa confusão generalizada. Aqui nós temos ainda o Sentinela reagindo à perda da esposa e o crescendo de emoções. E aqui vocês observam no olho dele, tem um pouquinho da outra personalidade dele, é o seu alter ego. Seu arqui-inimigo é ele mesmo. E tome provocação da Ultron. O plano do Hank Pym é basicamente enviar o Ares em tamanho microscópico, carregando um vírus feito com uma tecnologia ultrapassada que o Ultron não pudesse configurar. Para isso, ele pede um Commodore 64. Rapidamente uma explicação de informática. Também chamado de CBM-64 ou C64, foi lançado em 82, custava $595 e está no Guinness Book como o modelo mais vendido por muitos anos. Vendeu 17 milhões de unidades, tendo sido descontinuado em 94. Aproveitando para comentar também que as cores dessa edição são muito legais. Quando se volta para o aeroporto-aviões da SHIELD, que está em colapso, né, por causa da falta de energia, e fica essa sequência toda vermelha, dá um pouco de tensão. Você pode ver que contrasta muito, né, a questão da emergência rolando. Nesse meio tempo, o Ultron está tentando mexer com o acesso aos mísseis nucleares e não tá conseguindo. E é bacana essa sequência que ele tá apanhando, dá um sorrisinho quando consegue. E ele já solta um. Em direção aonde? Cuba, para causar logo um incidente internacional. Mas a Miss Marvel tava lá e deu tudo certo. A Ultron é uma safada, porque o plano do Ares e do Pym
dá muito certo. Na verdade, crédito também ao Ares que pensou nesse plano. Só que quando eles estão fazendo isso, o Sentinela chega, furioso, fora de controle. E ele quase bota o plano a perder. O Sentinela está incontrolável, inclusive atacando seus companheiros. Apesar disso aqui, dá tudo certo. E detalhe, o Tony sobrevive. Eu morri de rir nessa sequência que o Tony acorda e contam pra ele que ele foi transformado em mulher. Qual a primeira coisa que vocês acham que ele fez? O Reed Richards, que acabou sendo chamado também. E aí vocês lembram que o Sentinela viu a esposa morta, mas aqui ela tá viva. Eu tô meio solto nessa parte. Então eu não sei se ele tá vendo coisas e ela tá viva, ou ela tava morta e ele tá vendo ela viva. Eu realmente não sei. Eu meio que entrei na piração junto com ele. E aqui nós temos um teaser da preparação para a próxima saga, porque Tony Stark é acordado pela Mulher-Aranha carregando o corpo da Elektra Skrull. A porta está aberta para a invasão secreta. A publicação ainda conta com essa história especial do Ronin, outra do Bendis, e desenhos do David Finch com a arte final do Danny Miki. E essa história se passa até antes da Guerra Civil, tanto que você percebe Capitão América, Homem de Ferro, Luke Cage, Homem-Aranha, todos trabalhando juntos. Vou deixar para vocês adquirirem e darem uma lida. Eu vou ler também e vou logo dizer para vocês, para mim, valeu muito a pena. Eu vou ficar devendo realmente essa parte do Ronin, do Brian Bendis e do David Finch, porque se eu fosse colocá-la, aí ia esticar muito mais esse vídeo. E eu gosto de fazer coisas assim, complexas, mas também sucintas, porque muita informação pode deixar tudo muito confuso. Mas se vocês quiserem um dia eu faço o recap dessa história todinha. Mas eu gostei muito da história porque ela tem muito daquilo do Homem de Ferro que passa pelas sagas e já vai se preparando pro que vem mais à frente, preparando o futuro. Eu gosto de dizer, inclusive, que eu fui contra a morte do Homem de Ferro no MCU por isso, porque ele sempre é um personagem que sobrevive para olhar para o futuro e ajudar a planejar os próximos passos, né? E as sagas da Marvel, entre Guerra Civil e Invasão Secreta e Cerco, Era Heróica, Ausência do Medo, todas elas têm essa pegada do Homem de Ferro sempre sendo o cara que olha para frente. A minha ideia era pegar a edição em separado, mas já conseguiu um encadernado. Eu fiquei feliz pra caramba. Mozinho, muito obrigado, de verdade. Imagina, claro que eu ia te presentear com alguma coisa que você gosta. E fora que também eu gosto dessa fase, eu gosto muito da escrita do Bendis. Tem uma coisa muito mais próxima de conversas, de diálogos mais humanos. Vocês viram aqui, inclusive eu mostrei pra vocês, né, como se desenrola as conversas e os pensamentos paralelos. É muito bom isso. Mas eu queria ver de vocês, se vocês leram essa saga, se vocês acompanharam, o que tem a dizer. Né? Eu, depois de tanto tempo fazendo review de gibi aqui, né? Deixa nos comentários, gostou desse vídeo? Deixa o like. Descobri meu canal agora, além de bonecos, coleciona quadrinhos também. Tá mais do que bem-vindo para se inscrever e conhecer também as redes do canal totalmente unificadas com o que eu faço de conteúdo aqui no YouTube. Bonecos, então, é isso. Muito obrigado pela visita, um excelente fim de semana e até o próximo review aqui no canal Bonecópolis.